Oi, gente boa! Eu sou Rosângela e esse é o canal Só o que é Importante. E hoje nós vamos falar sobre a gravidez do meu primeiro filho. Vem! Para começar, eu preciso dizer que desde os meus 11, 12 anos, eu sonhava em ter um filho que se chamaria Ricardo. Não sonhava com mais nada, era só isso que eu imaginava. Primeiro que eu ia ser aeromoça, que eu ia viajar o mundo inteiro. E segundo, que eu ia ter um filho chamado Ricardo. Só que, quando eu casei, eu não conseguia engravidar. Ficamos alguns meses tentando e toda vez que vinha a menstruação e que eu não estava grávida, era aquela decepção. Eu fui procurar um médico para saber por que eu não engravidava e o médico me passou uma medicação e falou: não engravide enquanto estiver tomando esse remédio. O que aconteceu? Isso mesmo, eu engravidei. Eu descobri que estava grávida do Ricardo um dia depois de completar um ano de casada. Não foi uma gravidez difícil, mas eu fumava na época e o João parou de fumar e eu não consegui parar. E isso me deixava com a consciência muito culpada, porque algumas pessoas me diziam que o meu filho ia nascer com problemas, que eu estava matando meu filho. Coisas pesadas para se dizer para uma pessoa nesse momento. E aquilo me trazia uma culpa enorme, mas o vício era muito grande. Eu não consegui parar. Eu consegui diminuir a quantidade de cigarros que eu fumava, mas infelizmente eu não consegui parar. Durante a minha gravidez, eu engordei 17 quilos. Faltando um pouco menos de um mês do Ricardo nascer, nós ainda não tínhamos comprado nada, estávamos totalmente sem grana para fazer o enxoval dele. Foi uma época bem difícil para nós. Eu pedi para minha avó vender um terreno que eu tinha e me mandasse o dinheiro para eu começar a fazer o enxoval do Ricardo. O que aconteceu? Um amigo nosso foi morar no apartamento que nós morávamos de aluguel, porque a gente estava morando num apartamento funcional. E como o aluguel era antigo, naquela época tinha uma inflação muito alta, esse amigo do João, que inclusive era nosso padrinho de casamento, pediu para ir morar lá antes de renovar o contrato. Era nosso amigo, né? Ficou definido lá que ele pagaria as coisas e nós não nos preocupamos. Quando chegou o mês de setembro, que era quando vencia o contrato, nós fomos procurá-lo. Ele tinha sumido do apartamento, deixado dívidas, não havia pago o aluguel, não pagou o telefone, que na época a gente alugava telefone fixo, para vocês terem uma ideia. E ele não havia pago, deixou o apartamento imundo. Parece que antes dele abandonar, ele fez uma festa, porque tinha uma sujeirada imensa no apartamento. E o nome do João já estava no advogado. Então, aquele dinheiro que a minha avó conseguiu com a venda do terreno foi para pagar essa dívida. E eu, chorando, desesperada, achando que meu filho ia nascer sem uma fralda, né? É claro que a minha mãe não ia deixar isso acontecer. Minha mãe foi lá, comprou todo o enxoval do Ricardo, mas a gente sempre teve que passar por esses perrengues na vida, nunca foi coisa simples, né? Eu acho que isso que fortaleceu o nosso casamento, a nossa família de uma forma geral, né? Ter juntos superar perrengues. Eu comecei a sentir as dores de madrugada, claro. Fomos para o hospital e na época o parque da cidade, que era por onde a gente tinha que passar para chegar até o hospital, ficava com os portões fechados. A gente chegou às 5 horas da manhã, os portões estavam fechados ainda.
E aí ficamos. O que nós vamos fazer? E eu achando que o menino já ia nascer ali, né? Marinheira de primeira viagem, achando que aquelas dores que eu estava sentindo eram as dores mais fortes. Eu nem sabia o que me esperava ainda. Enfim, conseguimos chegar ao hospital e fui internada às 6 horas da manhã. Passei o dia em jejum, aguardando, e a coisa foi progredindo lentamente e o Ricardo só nasceu à noite. Na hora que o Ricardo nasceu, o João tinha voltado para casa para tomar um banho, comer alguma coisa, né? E ver se estava tudo bem, achou que não ia acontecer nada naquele momento. Foi só ele sair de perto de mim que o médico chegou, vamos, agora vai nascer. E nasceu. E ele não estava lá. Quando o João apareceu, eu fiquei assim muito triste, porque eu tinha uma imagem de um bebê de uma revista Pais e Filhos, eu nem sei se essa revista ainda existe. E eu falava, meu filho vai nascer com essa cara. E não nasceu com essa cara. E eu chorava pro João e falava, João, nosso filho é tão feio. Eu não tinha noção de como uma criança nascia, assim, com aquelas coisinhas no rosto, toda pelancudinha. Eu nunca tinha visto um recém-nascido. E o João, não, é assim mesmo, depois ele vai engordar, ele vai ficar diferente e tal. E criança que nasce de parto normal, normalmente a cabeça não nasce muito bonitinha, nasce meio amassada, é uma coisa estranha. E aí eu achava que tinha que nascer bonitinho, como estava ali naquela foto, né? Que eu tinha aquilo na minha cabeça. O Ricardo só foi ficar daquele jeito da foto, e aliás ele ficou muito parecido com o menininho da revista. Ele tinha uns 2, 3 meses. Se eu achar uma foto, eu vou deixar aqui para vocês. Quando foi no dia seguinte ao nascimento dele, eu acordei, a enfermeira veio, me ajudou a tomar banho, trouxe o café da manhã e eu tô lá esperando, tô esperando. E a minha companheira de quarto olhando para mim com olhos deste tamanho. E eu assim, eu falei, por que meu filho não vem? Eu tenho que ir lá buscar meu filho? Aí ela, não, elas trazem o neném aqui no quarto quando o neném tá bem. E eu já comecei a ficar meio preocupada. O que tinha acontecido? Durante a noite, essa minha companheira de quarto teve placenta prévia. E a neném dela nasceu antes do tempo. E ficava na incubadora, então ela tinha que ir até a UTI, onde estava a criança, para amamentar, para ficar com ela e tudo. Durante a madrugada, quando ela esteve lá no berçário, disseram para ela que o menino que tinha nascido à noite tinha morrido. E ela falou assim, ai, deve ser o filho da minha companheira de quarto, porque ele era o único menino que tinha nascido naquele dia. O resto eram todas meninas, né? E aí ela disse que me viu dormindo tão tranquilamente que não quis me acordar para dar essa notícia. Ela falou assim, não, vou esperar o médico vir e dar a notícia para ela. Quando eu acordei, ela me viu ali toda alegre, tomando café e tal, toda naquela expectativa. Ela disse que ficou tão comovida que ela não teve coragem de me falar qualquer coisa. Ainda bem, né? Porque na verdade havia nascido um outro menino que foi um parto prematuro e a criança não resistiu. E ela achou que tivesse sido o meu filho, né? Felizmente não foi. O Ricardo acabou nascendo com peso e um tamanho menor do que o normal, né? Ele nasceu com 2,650 e tinha 49 centímetros. Provavelmente não, com certeza pelo fato de eu ter fumado durante a gestação. Eu não tive dificuldades para amamentar, foi tranquilo, só que ouvi muita conversinha de gente que não entendia
o quanto a amamentação era importante. De um lado, o pediatra falando que ele deveria mamar exclusivamente no peito. Do outro, pessoas falando que o meu leite era fraco, que essa água rala não alimentava a criança. E uma confusão na minha cabeça e eu me sentindo a pior pessoa do mundo, porque eu estava sempre errada. No vídeo anterior sobre essa série, eu comentei que é um nascimento triplo, né? Quando você tem um filho. Nasce uma mãe, nasce um filho e nasce a culpa. As pessoas colocam muita responsabilidade e muita culpa mesmo em cima de uma mãe. Se ela não consegue amamentar, ela tem um problema. Se ela não quer amamentar, ela tem um problema. Se ela não está disposta a amamentar, ela tem um problema. Se ela quer amamentar, ela tem um problema. Se ela está disposta a amamentar mais de 6 meses, ela tem outro problema. Devia ser mais leve esse momento, devia ser mais solidário. As pessoas deveriam se comprometer a amparar essa mulher, que nesse momento virou mãe e tem uma vida sob suas mãos, sob sua responsabilidade e muitas vezes só recebe pancada. Esse é mais um vídeo da série Mitos e Verdades sobre a Maternidade. Se inscreva no canal, deixe o seu like e nós nos vemos no próximo vídeo.